sou a Nayara. Eu sou Virgínia Viana. E Nós nós somos somos o Mama do Pod. Mama Pod. E estamos com uma convidada hoje, Patrícia Genelhu, psicóloga afirmativa, analista do comportamento, mãe da Anabela e da Melissa, que veio aqui conversar conosco hoje. Né, Nayara? Que legal. Patrícia, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você topou o nosso convite. É a primeira vez, a gente tem um montão de episódios já gravado, divulgado. É a primeira vez que a gente recebe uma convidada. A gente sempre teve vontade de ter uma convidada aqui. Então, a gente está super feliz assim, da sua vinda, para você compartilhar esse espaço com a gente, né, conversar um pouco com a gente. Tem muita gente que escuta, muita gente que Uau, nossa! Fico super honrada de ser a primeira, né, de estar estreando essa fase aí dos convidados. Também fiquei super feliz com o convite, eu adorei a proposta. Ainda não conhecia, mas assim que a Virgínia me mandou também o link, nossa, adorei. Agora eu vou viciar nisso daqui, maratonar. E é legal porque a gente, nos bastidores, né, a gente já começa a tecer uma conversa e a gente já entra. Sempre eu tenho que falar isso para mim, vamos começar a gravar, porque a gente já está, né, desenvolvendo já, né, o tema, a gente já está desenvolvendo a discussão. E aí vamos trazer para as pessoas também acompanharem isso que a gente está pensando aqui, isso que a gente está falando aqui, né? E aí, como a gente estava te falando, o Monopod, a ideia dele é que a gente que a gente não fique ali discorrendo sobre a maternidade de bebês, de crianças pequenas, porque tem muita gente falando sobre isso, e eu acho que é aquela fase em que tem mais exaustão feminina, né? Outro dia desse eu escutei uma pessoa dizendo que a gente até falou sobre isso, né, Vi? Que os filhos grandes continuam dando muito trabalho, que é muito difícil, as pessoas esquecem disso. Eu concordo, continua, né, sendo a maternidade, mas aquele trabalho exaustivo, ele muda. Sim. Né? Assim, quem tem um bebê sabe o quanto que é, né, o quanto que isso demanda, o quanto é sacrificante, inclusive, às vezes, né? Então, assim, mas não significa que a gente não deva continuar falando sobre maternidade, né? Tem outros desafios, são outras questões que a gente vai pensar aí, né, com esses filhos maiores. Eu acho que é muito legal, assim, mas é legal porque o nosso público é muito diverso. Tem desde aluno de psicologia, psicólogo formado, a mãe, pai, é super diverso. Então, assim, quando a gente está conversando com Pacientes. Gente, é muito desafio mesmo, né? Ontem, a Anabela, que é a minha mais velha, fez 9 anos. E atualmente, uma grande questão para mim é a interação das meninas com os colegas, né? Eu fico sempre muito atenta, às vezes até exageradamente atenta, eu confesso, a aceitação, a forma que elas vão expor também a nossa família, a nossa configuração familiar. Então, hoje a gente vai comemorar esse aniversário e eu sei que tem pessoas com posicionamentos diferentes, religiões e tudo mais restritivas, e eu fico um pouco sempre pensando, eles sabem como que é a nossa configuração familiar para ir nesse aniversário, né? Aí você vai ter que contar para nós aqui também, que eu também não sei, e o ouvinte também não. Aí, Patrícia, se você quiser contar também para a gente um pouco. Então, eu fui casada há alguns anos, mais ou menos 9 anos, com um homem, né? E com ele eu tive as meninas, a Anabela e a Melissa. Mas depois de passar, as meninas têm idade bem parecidinha. Então eu tive assim, eu falo que eu tive 2 gestações, 2 puerpérios e durante muito tempo a minha vida ficou nessa nuvem de hormônios, né, de puerpério e tudo, toda bagunçada. De caos, com 2 crianças pequenas, que eu posso 2 dizer. crianças pequenas, gente. A Anabela era bebê quando eu estava com o barrigão da Mel e sentada no chão para brincar, eu engatinhando para conseguir levantar, escorar em alguma coisa e levantar.
E aí, passado isso, quando a Mel, que é a mais nova, fez mais ou menos um ano, eu comecei a cair em mim. Assim, gente, o que é isso daqui? Eu não tá fazendo mais sentido. Já fez sentido para mim, eu fui apaixonada por ele, eu amava ele, mas começou a não fazer sentido. Mas eu comecei a ver algumas situações que eu já não concordava mais, que eu não me sentia valorizada, validada, etc. E aí a gente rompeu, né? Primeiro a gente separou, ficamos morando na mesma casa durante um ano, porque separação é foda, né? É bem difícil fazer um divórcio. E aí depois a gente foi, aos poucos, conseguindo separar. E nessa reconstrução minha como mulher, eu me descobri bissexual. Comecei a me interessar por mulheres. Como, Patrícia? De várias formas diferentes, né? A gente não tem, assim, como. As coisas vão acontecendo, e às vezes numa ordem que a gente nem consegue colocar. Mas eu lembro de, por exemplo, uma coisa que para mim foi muito marcante, solteira com 2 filhas, minhas amigas tudo casadas, eu nem sabia para onde que eu ia, né, gente? E o corpo começa a pedir algum envolvimento também, né? Afetivo, sexual. Então, assim, vou baixar esse tal do Tinder. Vamos ver o que rola nesse negócio que deve ser bom. Minimamente divertido, né? Baixei o negócio e lá tem, né? Não sei se vocês já entraram. Vocês já entraram? Não. Eu nunca Na entrei, minha porque época não tinha. não é da minha época. O meu relacionamento tem quase 11 anos. E aí, Mais de 8. quando lançaram o Tinder, eu já estava dentro desse relacionamento, então eu nunca tive essa Na oportunidade. sua época, a paquera era ir em boate mesmo, ir pra balada, vai pra gandaia e... Você sabe que não era aplicativo, né? Eram sites de relacionamento, Badoo e Tinha Harmony, isso. tinha uns É outros verdade. negócios. Eu até tentei, mas eu acho que eu nunca fui muito bem sucedida nisso, não. Na época, eu não Eu já cheguei a fiz entrar nisso, bate-papo. não. Eu já fiz bate-papo do UOL também. Ah, Antigamente. bate-papo do UOL! Que você entrava com uns nicknames, né? Já conheci menina também no bate-papo do UOL, porque tinha sala, né? Na época falava GLS, tinha sala. GLS, que mudou, né? Depois a gente pode até falar sobre essa mudança do termo também, que é uma coisa interessante. Sim. Bom, e aí a gente vai se descobrindo. Eu achei legal você falar, né? Que, olha só, mesmo mãe, eu não morri enquanto mulher, né? Eu tenho desejo Exatamente. sexual, tem uma coisa aqui que meu corpo também, ele solicita, né? Então, a gente Exatamente. não morre depois de mãe, né? Eu acho que é importante marcar. A gente não é só mãe, né? É isso mesmo. Eu, assim, gente, passado o puerpério e tudo, eu tava ali querendo ser mulher mesmo, né? E cheia de desejo, com o corpo precisando do afeto, mas não só do afeto, precisando do contato físico mesmo, precisando de sexo mesmo, né? Sim. E aí eu baixei o negócio e tô lá, né? Assim, gente, então tá. Vamos lá colocar interesse. Você pode colocar interesse em homens, interesse em mulheres ou interesse nos dois. Assim, em homens, né, gente? Minha vida inteira foi interesse por homem. E aí tô lá, assim, ai, sem graça, sem graça. Não. Ah, bonitinho. Aí quando começava a conversar, preguiça, não quero. Aí eu comecei a olhar assim, gente, vou colocar interesse nos dois, vou ver o que acontece. Nossa, começou a movimentar algumas coisas aqui no meu corpo, nessa região, que tá diferente. E aí comecei a perceber essa coisa mesmo, né? Esse desejo, essa atração, comecei a ficar pilhada nisso. Começou a ficar legal. E aí aparecia mulher, eu achava interessante. Parecia homem ou não, sem graça demais. Mulher achava interessante, homem não. Passa pra lá. Aí você quer saber, eu vou colocar interesse só em mulher agora. Que eu quero
quero ver tudo que tem na minha frente. E aí eu fui percebendo que, bom, eu acho que eu estou vivendo uma fase que eu estou mais interessada em mulher mesmo, né? E aí realmente fui me descobrindo a minha bissexualidade, e eu gosto sempre de falar na bissexualidade porque eu fui muito apaixonada pelo meu ex-marido e fui apaixonada por outros homens também, e gostava de transar com eles também. Não quer dizer que eu virei lésbica. Não, eu estou hoje em um relacionamento lésbico, que é com a Gabi, que é minha namorada, minha companheira, né, gente? Igual a gente estava falando. Que bom. E como é que foi para as meninas? Você, porque assim, quando eu separei, a Elis tinha, acho que 2 anos e pouquinho, né? E foi muito difícil para mim ter outras. Eu tinha, obviamente, né? Eu tinha 22 anos. E aí eu engravidei da Elis com 19, eu tive ela com 20, né? E meu casamento com o pai da Elis, ele durou 3 anos, né? Eu casei, depois eu engravidei. E aí, logo 3 anos, vi que aquilo era difícil, impossível para mim de estar ali naquele lugar. Tive outros relacionamentos, mas com muita insegurança, sabe? De envolver a Elis nisso. Envolvia, era muito ruim. Eu falei, meu Deus, o que eu estou mostrando para ela? Sabe? Vinha uma dificuldade para mim, Paty. Eu não sei se você comungou desse processo de deixar, de permitir que ela tivesse naquele, sabe, tentar se preservar, mas ao mesmo tempo querendo fazer força, gente, né? Você falou, gente, não é de ferro, né? E muito nova, né? Querendo experimentar um tanto de coisa da vida, mas ao mesmo tempo com muito medo, né, da violência que a gente sabe que ronda. E eu tenho um ódio disso, um ranço, né? Acontece alguma violência sexual e ainda é por conta do rodízio que as mães fazem de homens. Eu fico para morrer. A culpa continua caindo sobre a gente. Rolou muito, né, nas redes sociais, um post falando isso, né? E Sim. mães, tomem cuidado com esse rodízio de padrastos. Horrível, é horrível, né? Assim, e é bastante. Não, a culpa não é do cara vagabundo. A culpa é do abusador, não é da mãe. A mãe também está sofrendo uma violência, né? Mas no patriarcado a culpa é sempre da mulher, né? Assim, nesse sentido, ela que não cuidou direito, né? Então, isso para mim foi muito difícil, sabe? Né, antes do Samuel, todas as minhas apresentações foram frustradas, pior eu ficava, né? Que era a sensação assim, que modelo de relacionamento que eu tô oferecendo para Elis, né? Nessa questão de não parar com ninguém, de ninguém dava certo até antes do Samuel, né? Eu não sei, contando para os ouvintes, o meu marido atual não é o pai da Elis, tá? Que hoje ele cuida dela, né? Inclusive na minha ausência, como os ouvintes nossos sabem, desde o último episódio eu estou ainda nos Estados Unidos. Então, ele está lá, hoje ele não que o pai não cuide, tá? Mas por uma preferência, inclusive, da Elis, algumas escolhas que a Elis faz, ela prefere estar lá sobre os cuidados e a atenção de Samuel. Então, fazer compra para a casa que ela está ficando, porque a Elisa, contei no último episódio, pai, só para te atualizar, ela foi morar perto do Cefet, da escola que ela estuda, tá? Porque que legal. eu moro a 2 horas, 3 horas do Cefet. E 1 quilômetro a pé. Então, ela foi morar dividindo o apartamento, né, com uma mini república.
próximo da onde ela está estudando agora, que ela estuda numa escola federal. Então, eu estou nessa fase da minha vida. E foi muito difícil, né, que eu estou contando, lá, ela tinha 2 anos, então eu fiquei boa parte da minha vida solteira, com ela criança, né, lidando com cuidado, com a faculdade, com o mestrado e com novas relações. É muita coisa. Muita coisa. E para mim foi muito difícil essa questão de apresentação, de relação que durasse, que funcionasse. Como é que foi para você? Tem essa coisa, né? Isso que vocês falaram, o patriarcado, ele vai colocando para a gente algumas cobranças que a gente se pega repetindo elas e nem percebendo também, né? Durante o meu casamento, e eu já via que o casamento já não tinha mais nada a ver, já estava falido mesmo, uma coisa que me pegava muito era justamente destruir a família, né? A configuração familiar, a instituição, né, do casamento e tudo. E como que eu vou fazer isso? Que exemplo que eu vou dar, né? E quando caiu a minha ficha de que, o exemplo que eu vou dar é o exemplo de que uma mulher pode e deve correr atrás do que faz sentido para ela. Então, isso eu sempre tento colocar como um balizador das minhas relações, né? Quando eu penso que exemplo que eu vou dar, eu quero que elas tenham orgulho de mim. Então, quando você fala, Virgínia, que essa troca, né, esse rodízio de homens, de parceiros e tudo, que exemplo que você está dando, que você estava dando, um exemplo de uma mulher que tem uma vida afetiva, sexual e está em busca de boas relações. Sim. Então, para mim, quando me virou essa chave, eu tive mais tranquilidade. Quando eu fui apresentar as meninas, a Gabi não foi a primeira mulher com quem eu me relacionei. E a Gabi, ela já era muito amiga minha. Ela também estava saindo de um casamento homoafetivo. Então me conta aqui, quantos anos as meninas tinham quando você separou, Paty? A Mel estava perto de 3, então tinha 2 também, parecida com eles. Mas a Gabi era minha amiga há muitos anos. E a gente foi se aproximando com as histórias também. Ela saindo do casamento dela, eu saindo do meu. A gente foi aproximando nessa relação, nas confidências e tudo, até que a gente se percebeu apaixonada. E aí, quando eu apresentei as meninas, eu apresentei essa é minha namorada e ponto. Eu não expliquei nada, é minha namorada. E elas levaram com naturalidade. Mas teve um dia que foi muito marcante, que a gente estava na cozinha da casa da mãe dela, e aí a Mel, que é a mais novinha, que tinha na época 2 anos, e a Mel, ela sempre teve um vocabulário muito bom, assim, ela igual um bichinho falante, sabe? Quando era pequenininha, assim. E aí ela já tinha 3 anos nessa época, porque a gente já namorava. Ela falou assim, mamãe, a tia Gabi, então, é que é sua namorada? Filho, e o papai? Não, pai não é mais namorado da mamãe. É amigo? Não, no momento não é amigo também, não. Mas um dia vai virar amigo da mamãe. Ah, tá. Mas, mamãe, a tia Gabi é menina ou menino? Aí ela fez a conta, né, de que, peraí, não, antes era um menino que namorava com minha mãe. E a tia Gabi é menina ou menino? A tia Gabi é menina, filha. E aí Gabi falou, assim, sou menina, Mel. Eu também sou igual você, igual a sua mãe e tudo. Aí foi aí que eu falei com elas, né? Assim, olha, tia Gabi é menina, e menina pode namorar menina também. Mulher pode namorar mulher, homem pode namorar homem,
Homem pode namorar mulher também. Depende. Você pode namorar, a pessoa pode namorar quem você quiser, quem quiser, né? Depende do que você tá afim naquela hora, de como que você tá com essa pessoa. O importante é que eu tô feliz, que a gente tá feliz assim. E foi assim, a primeira vez que a gente se deparou com algum tipo de estranhamento do lado delas. Mas elas sempre levaram numa boa isso. Então, para eu apresentar a Gabi, eu não tive tanto receio, igual você está falando, porque a Gabi já era minha amiga. Então, eu já tinha uma relação de confiança, já estava. As meninas não conheciam, não. Mas eu já tinha muita confiança nela. Né? Eu já tinha uma questão de, bom, se algo não der certo, eu sei que a Gabi não vai fazer essa retirada de campo de uma forma desastrosa para as meninas. Você falou uma coisa que eu até anotei aqui, né? Destruir uma família. Fiquei pensando, família infeliz, né? Será que vale a pena a gente arrastar uma família infeliz a vida toda? Por toda? Conta de uma regra, né? De uma regra. Coisa que é imposta. Né? Então, eu escutei muito isso. Não faz isso pelas meninas. Não, você não deve separar, pensa nas meninas. Não, como que você vai falar que você namora uma mulher? Como que isso vai ser para as meninas? Que confusão que vai criar na cabeça delas. E a gente percebe, Paty, eu lembro que eu fiz terapia, teoria da terapia familiar, até lá na faculdade, né? E quanto que a gente, assim, é até que os meninos cresçam. Aí a gente tem a crise dos 7 anos, que o menino se torna praticamente independente, e aí a gente tem a primeira crise na relação. E aí até que os meninos cresçam, e aí a gente vai colocando, vai só empurrando uma infelicidade do casamento, que a gente vai sempre colocando alguma coisa fora da relação para dar conta da relação, né? Sem dúvida. E aí eu lembro que o professor, né, apresentando a teoria, falava assim, olha, tá bom, e aí você vai ver que os casais lá com 50 anos, já os filhos criados, apartamento quitado, que se ele tinha 30 anos, né, acabou o financiamento da casa. O que você vai fazer? Você vai continuar infeliz por quê? Não tem mais nada que te amarre externa àquela relação, que te segure na relação. Então, ou você arruma um sentido para essa relação ser mantida, ou você vai se desfazer dela, né? Porque não dá, ninguém tolera, nós estamos só empurrando uma insatisfação familiar ao longo da vida, né? Então, assim, uma família infeliz, né, é família, né? Vale a pena manter essa família com pessoas... Mas eu vi... Mas enquanto você falava, enquanto o Patrícia falava, eu fiquei pensando assim, quando ela disse assim, você vai fazer isso, vai fazer isso com as meninas, né? Isso vai confundir a cabeça delas. Essa manutenção da família tradicional, né? Assim, tem um peso muito grande, né? Que é totalmente sócio-histórico, e o modo como isso atua em nós, assim, até subjetivamente mesmo, faz com que a gente sinta que está fazendo alguma coisa de errado, se sentindo culpada o tempo todo, né? Eu, como fiquei grávida na adolescência, tive o Gabriel muito jovem, então eu vivi coisas parecidas, mas com outras nuances, assim. Então eu sempre escutava as pessoas falarem assim para mim: você vai achar alguém que vai te assumir, que vai assumir seu filho? E eu ficava assim, gente, não preciso disso, mas eu era muito jovem, então tinha coisa que eu não conseguia combater nem entender, né? E aí, outro dia desse, eu fiquei lembrando que todas as vezes quando eu deitava na cama, eu ficava sonhando realmente com essa pessoa que ia chegar para me salvar. Mas não porque eu pensasse que eu precisava, mas porque as pessoas faziam com que eu acreditasse que eu precisava disso, né? Então, de fato, a gente vai acreditar nisso e vai ficar sustentando situações, e aí eu acredito que tem a ver com questões internas nossas, né? De vulnerabilidades que são nossas, né, da nossa estrutura psíquica, mas também desse externo. É porque assim, tem uma coisa muito legal em psicossociologia, que é porque o externo e o interno têm a mesma força.
né? O social tem uma força muito grande sobre o nosso psiquismo e o psiquismo sobre o social. Então, que eu sei que é diferente do modo como vocês pensam, mas significa que isso tudo a gente vai acreditar nisso, mas isso passa perto do modo como vocês pensam, né? Essas relações, elas vão fazer com que, de fato, a gente acredite que é desse jeito. Eu acho que você foi muito corajosa, Patrícia, muito corajosa, porque Haja terapia, né, gente? e essa imposição externa, ela vai congelar mesmo a gente nas ações, no nosso desejo, naquilo que a gente sente que é terapia mesmo. Você falou bem. Eu não acho que é possível, sinceramente, é quase impossível viver um processo desse, né, sem um mergulho interno muito forte, né, com terapia, com o que quer que seja, né, porque não é algo simples de... Não foi fácil, não. A Gabi é minha amiga, né? E sempre foi minha amiga, mas não foi fácil, não, assumir, né? Embora eu acho que as crianças têm um jeito muito especial de lidar com isso. Eu tenho um casal de amigas que são casadas há muito tempo, são namoradas há muito tempo, mais de 10 anos, são minhas amigas desde a época da faculdade, né? E aí elas são psicólogas também. E aí a gente viajava muito com elas, e aí vinham os sobrinhos do Elbert, as sobrinhas, o próprio Gabriel, meu filho, e falava a Bela, a Lu, elas são namoradas, elas abraçavam, tinha todo aquele relacionamento de namorado perto das crianças, e era super incrível, as crianças amavam elas. Uhum. Não foi fácil, não. Realmente foi uma caminhada difícil, que ainda tem várias marcas em mim dessa caminhada, né? De vários tipos de violência que sofri. Alguns enfrentamentos, né? Eu vivo um pouco desses enfrentamentos, porque meu filho é gay, né? Nós já tratamos isso aqui em um episódio. Então, assim, essa violência, né? Essa questão da sociedade não é uma coisa fácil mesmo da gente lidar. Mas com as crianças eu sinto, assim, uma tranquilidade muito grande. Sim, Né? essa própria preocupação que eu falei ali no início. Mesmo, moralista, preconceituosa, que imposta por esse arsenal religioso. Porque na pureza das crianças, o amor é possível, bonito, tá tudo certo. Eu vejo isso no cotidiano, assim, sabe? Uhum. Essa preocupação que eu falei ali no início, ela vem dessa marca mesmo. E as meninas, como que vai ser? Né? As meninas vão sofrer bullying na escola e vai ser por culpa sua. Nossa, ouvi isso demais. Ouvi isso demais. Então, essa preocupação, esse estresse que me gera quando vai chegando o aniversário delas e eu fico, ai meu Deus, será que os colegas vão? Será que as mães vão deixar? Será que as mães já sabem, né? Isso tudo vai me causando um tanto de coisa também, né? Outro dia a Anabela veio e me perguntou. A Anabela é a que fez 9 agora, mas isso tem mais ou menos um ano. Ela veio me perguntar, mamãe, como que escreve gay? Aí eu, G-A-Y. Eu acho que nem foi por causa disso que eu tô lembrando, não sei. Mas aí, enfim, ela falou, o que significa gay? Depois ela queria saber como que escreve. O que significa gay? É o gay, filha? Significa uma pessoa igual um homem que gosta de namorar um homem. Também. Algumas pessoas também falam gay para mulher que gosta de namorar a mulher. Mas geralmente se referem a um menino que gosta de namorar outro. Então, por quê? O que aconteceu? Aí, é porque a minha colega fulana estava chamando o colega fulano de gay. Aí eu falei, mas ela estava chamando ele como? Falando o quê? Só estava falando que ele era gay ou ela estava falando de um jeito que parecia que ela estava implicando ou xingando ele? Aí ela falou, não, ela estava brigando com ele. Aí eu falei com ela assim, nossa, mas não tem nada a ver. Ela chamar ele de gay e achar que ela está xingando. Isso é um xingamento. Porque se ele for gay, isso não precisa ser um xingamento. Ela não vai conseguir, ela não precisa conseguir atingir, ele não precisa se sentir pior por isso, por ele ser gay. E se ele não for gay,
Isso também não precisa ser um xingamento. Ela está falando sobre uma coisa, um jeito de gostar. Então, se alguém me chamar de lésbica, eu vou, no máximo, corrigir a pessoa. Não, eu não sou lésbica, eu sou bi. Mas eu não vou achar que estão me xingando, entendeu, filha? Ah, entendi. Então, é difícil, né? Porque as crianças não, agem com naturalidade, mas as crianças aprendem. E aprende que chamar colega de viado, boiola, bicha, né, sapatão, é xingamento. Exatamente. Aprende com naturalidade se ele cresce nesse ambiente onde isso é respeitado, né? Onde tem um respeito. Então, se houvesse respeito e amor, seria muita naturalidade. Mas do mesmo jeito que aprenderia com naturalidade a respeitar, também, né, assim, vai aprender também a xingar, a odiar, a ver como diferente, né? Essa semana Exatamente. aconteceu um caso de uma aluna que atendeu uma menina negra que dizia que odiava ser negra, que queria ser branca, que nunca ia poder ser uma atriz de filme coreano e tal. E aí eu estava tentando discutir isso com a aluna, que aí a aluna fala com ela assim, não, você pode sim, é possível, tudo que você quiser fazer é possível. Você pode, você não pode ser atriz de filme coreano, mas você pode ser atriz de Hollywood, porque nos Estados Unidos as mulheres, tem muita mulher negra, aqui no Brasil tem atriz negra. E aí eu falei com ela, e aí uma outra professora tinha, né, apontado que isso podia ser racista, e ela ficou muito abalada. Eu falei, olha, quando você ignora, né, que tem uma estrutura, que esse racismo é estrutural, que tem uma estrutura, e você diz para a pessoa, você pode, está na sua mão, de alguma maneira você não está ajudando a pessoa a refletir, né, sobre como, que de fato é difícil mesmo, vai ser difícil para ela mesma, ela não se vê representada nas novelas, né, ela não se vê representada em nada. Muito Então, menos nos doramas. isso, pois é. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, que a gente entende que essa família também, de alguma forma, não conseguiu dar esse suporte para que essa pessoa consiga se reconhecer enquanto uma pessoa negra, né? Reconhecer o quanto ser uma pessoa negra no Brasil, no mundo, mas no Brasil, é um desafio, mas que se ela não tem consciência desse desafio, ela não consegue também lidar melhor com essas questões, né? Então, assim, se essa criança também vem de um ambiente extremamente, né, homofóbico, não tem condição mesmo de pensar diferente. Então, a gente vê, às vezes, as crianças nesses episódios de homofobia porque não tiveram condição de crescer pensando de outra forma, de ter tido um outro tipo de incentivo, de reflexão, né? E elas vão repetindo, de fato, né? Assim, eu escutei uma vez, assim, falar assim, porque uma metralhadora de matar viado, né? E, assim, no início, quando o Gabriel me falou sobre ele, essas falas me acabavam comigo. E eu escutava isso e eu sentia imediatamente no meu corpo, sentia medo, revolta, sentia muita coisa ruim, até, né, começar a ficar melhor mesmo dentro dessa, a suportar mais a violência. Olha que terror, que coisa triste. Mas é isso, você vai suportando melhor esse cenário violento, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo também. Mas as crianças não estão imunes, né? Elas vão repetir, repetem racismo, machismo, homofobia, tudo. Mas o que eu estava querendo dizer, assim, se elas estão num ambiente onde isso é tratado com carinho e amor, é muito tranquilo também, né? Você falou isso, né, de suportar a violência, eu lembrei de essas piadinhas, né, quando acontecem. Eu tenho falado isso muito lá no meu perfil no Instagram também. No sentido de querer atingir, né, no sentido de inferiorizar mesmo, como se falasse, ô, viado, né? Passa alguém, faz uma barbeiragem na rua, a figura grita, ô, viado, né? Como se isso fosse diminuir a pessoa. Ser viado vai diminuir a pessoa. E aí, eu lembro de uma situação com a Fernanda Gentil, quando ela tinha recém-assumido ser bi e tal, e aí alguém comentou no Instagram, ô, sapatão, como se fosse diminuir ela, xingar ela, né? E aí ela respondeu, oi, fala. Tipo, né, matou no peito e devolveu a bola.
Então, eu acho que muitas vezes, dentro da nossa própria comunidade LGBT+, a gente usa essas piadinhas, né? Sapa, vamos lá naquele lugar que é cheio de sapa. Agora, há pouco tempo, teve o carnaval e ali, abrindo o trio do Truque do Desejo, tinha um tanto de sapinhas, vocês viram isso? As meninas fantasiadas, dançando, as sapinhas lá dançando e tal. Então a gente acaba trazendo esse apelido, matando no peito mesmo, para transformar justamente a violência na bandeira, numa potência mesmo, né? Isso mesmo. E daí? Né? E aí a gente começa a se tratar dessa forma, mas não como uma forma de vou fechar os olhos para a violência. Não, é como uma forma de mostrar que existe luta, mas que existe reconhecimento e identidade também. Então, acho que está muito aí assim, esse uso dos apelidos por nós mesmos e da gente conseguir fazer, né? Todos nós fazemos, fulano de tal é sapatão. Sapatão mesmo, né? E tudo bem. Sim, porque vai deixando até de ser pejorativo também, em alguma medida, né? A gente vai transformando a função disso, né? E vai mostrando a cara também, né? Porque até pouco tempo, ainda, né? Mas antigamente mais, né? Bicha, né? No grupo aqui da minha família, os meus tios se tratam assim, mas você é uma bichona, né? E meu filho tá lá nesse grupo. Sabe quando você fica sem fala, né, gente? Porque eu acho que essas são violências que são muito difíceis de serem acessadas, né? Eu lembro, a gente estava discutindo sobre orientação sexual, né? E aí, numa conversa com a Elisa, ela falou assim: fala que eu sou hétero. É melhor, mãe. Falei, tá bom, né? Mais fácil. É mais fácil. Então, fala que eu sou hétero. Tá bom. E eu preciso contar isso aqui, que ela apresenta o namorado semana passada, né? No final de semana, num domingo, ela levou o namorado em casa, que ela quis, sei lá, oficializar a relação. Foi um marco interessante aqui na vida desta mãe, que não está em que agora casa. É sogra. Agora é sogra, puta que pariu. E eu não tô lá, né? Eu acho que foi uma coisa legal de acontecer, mas como as nossas famílias têm essas configurações aí, né? Que não são típicas, mas são felizes. Não, eu acho que eu nem vou usar esse termo típica. Não é uma configuração heteronormativa, não é uma configuração família tradicional brasileira, que eu tenho um padrasto, né? Sei lá, que a família conservadora aí espera, né? Acho que é melhor. Típico e atípico, eu tô falando de outra coisa, desculpa. Então, por ter essa nova configuração aí, e tá lá, ela apresentou para o padrasto, isso eu achei tão marcante, ela levou, foi pro Samuel conhecer o namorado dela, porque eu não tô em casa. Entende? É muito significativo, muito, né? Muito. Quem que o adolescente, quem que o jovem escolhe para estar com ele. Porque é isso que acontece, que embora nós tenhamos aí laços sanguíneos, né, vai ter uma escolha de quem que a gente quer compartilhar a vida, né? Quem que a gente quer estar do lado, quem que a gente quer estar feliz com isso, assim. Então, isso para mim foi uma coisa muito significativa, né, de compartilhar aqui com vocês, E quando você fala, isso está aqui me martelando. Eu sei, Nai, que é difícil a gente sair de uma família. Quem atende mulher sabe o que um casamento heterossexual significa. O quanto é importante perder esse casamento. É uma sensação de fracasso, de não ter funcionado, de não ter. Gente, eu saí desse casamento me sentindo assim, a pior pessoa do mundo. Como que você não consegue manter nenhum casamento?
Uma mulher separada, né? Nossa. Desquitada, só falta ser desquite. Ai, gente, que horror. Eu nunca casei, né? Eu vou fazer 38 anos esse ano, quase 40 anos, eu nunca casei. Então, isso é uma vivência social que eu não tenho. Vocês falando agora, eu senti a dor aqui. Porque, mas também, durante muito tempo, eu carreguei, né? Esse ideário do casamento. Eu, na verdade, como eu fiquei grávida cedo, eu entrei para o hall de mulheres marginalizadas muito, muito jovem, né? Até mesmo, eu nem sabia que eu estava fazendo uma coisa tão horrível, até ser tão achincalhada socialmente, né? Você deve ter entrado ali, não nos desquitados, mas você deve ter entrado no hall das safadas, né? Safada, mãe solteira, eu escutava, era assim, começou cedo, hein? E assim, na verdade, na mesma idade que praticamente todo mundo começa a ter relação sexual. O que aconteceu comigo foi que eu engravidei. Poderia acontecer com qualquer outra moça, né? Assim, eu tinha 16 anos, é a média de idade que as questões sexuais estão aparecendo mesmo, né? E aí, então, eu entrei num hall, assim, de coisas absurdas, né? E aí, disso, de encontrar alguém para assumir. Mas eu fiquei muito tempo, assim, alimentando essa questão do casamento. Eu olhava vestido de noiva, eu queria casar com o Elbert, aquela coisa toda. E aí eu entendi sobre... Aí eu entendi que eu não queria mais casar quando as pessoas começaram a me falar como é que ia ser para eu cuidar da minha casa. Como é que eu ia fazer com o almoço? O Gabriel já estava grandinho. Aí, como é que você vai fazer? Sua casa é muito grande, que eu comprei uma casa. Aí as pessoas ficavam, mas sua casa é muito grande, você vai precisar de alguém, você vai ter que contratar. Não, vai ter que ser de carteira assinada. Não, o problema vai ser o almoço. Como é que você vai fazer com o almoço? Assim mesmo. Todo fim de semana tinham reuniões para as pessoas e ficavam ali pensando e falando como é que ia ser minha vida. Aí eu falei, opa, eu acho que eu não vou casar, não. Acho que eu vou virar uma gata borralheira. Eu falei, não quero. Né? Aí eu anunciei para o Elbert, a gente já é noiva há muitos anos. Eu falei, olha, eu não quero mais casar, porque não acho que vai ser um bom negócio para mim. Acho que do jeito que eu estou vivendo vai ser melhor. Só que aí eu precisei também tratar muito forte na análise isso, porque eu sentia culpa, que a minha casa é muito grande. Eu pensava, poxa, comprei essa casa desse tamanho, então eu não vou casar. Será que eu sou ruim? Eu me achava ruim de não tá topando, né? Assim, aí a filha dele foi morar com ele, então ela viria morar comigo também, ele e ela. Então eu pensava, poxa, será que eu sou muito ruim? Será que eu sou muito estranha? Olha, para vocês verem, eu sou uma mulher feminista há muitos anos, né? Psicóloga, e olha como que isso nos ronda. Essas normativas mesmo, patriarcais, são muito fortes. Muito. Muito. Eu já aqui no podcast já falei algumas vezes das prerrogativas históricas, né? Para mim, a principal leitura para a gente poder entender isso da Silvia Federici no Caliban e a Bruxa, porque essa bruxa, essa fogueira inquisitorial, ela vive acesa. A gente não coloca mais nosso corpo de carne e osso dentro da fogueira, mas algo de nós é queimado, algo de nós é empurrado para essa fogueira, tanto pelos outros quanto por nós mesmos. A gente também vai de encontro a essa fogueira. A gente se queima, isso que a Virginia falou. Eu fui a pior mulher do mundo. Foi uma bruxa. Foi essa bruxa, foi queimada. Né? Muitas vezes é essa sensação, inclusive, que a gente tem depois de passar por um processo desse, de sair da cinza, para se recompor mesmo, né? Para poder se libertar, mas não é um processo fácil. O tempo todo, e é introjetado, às vezes não precisa de ninguém falar nada. Eu viajo muito sozinha, eu faço muitas coisas sozinha. Eu me sinto julgada sem que ninguém precise de falar nada. Eu me sinto julgada, eu mesma já me julgo. Eu mesma já espero que estejam fazendo isso comigo, eu mesma já começo a criar minhas defesas para poder me declarar livre, para poder declarar que estou fazendo uma coisa normal, natural, estou vivendo, sou uma mulher jovem, viva, né, que quero me sentir viva e estou dentro de um relacionamento, assim mesmo. É sempre aquela... Não, e o maridão, cadê? Né? Não, o maridão também vem. A Virgínia já deve ouvir isso também. Se não ouviu, ainda vai ouvir. O maridão deixou você viajar. E tadinho, né, do marido, coitado, né? Teve uma vez que eu estava no Lapão. Samuel é um santo. É um santo. Samuel é um santo. Não, teve uma vez porque que eu toma conta.
Eu estava no Jalapão com um amigo meu, o Alberto Virgínia, um amigo meu e da Virgínia. É Sim. maravilhoso, ele é gay, ele é minha amiga. A gente fazia desse jeitinho. E aí o Alberto, nós estávamos juntos, aí tem muita gente que às vezes acha que o Alberto que é meu namorado, né? Mas ele fala, crê em Deus Pai, Deus me livre, quando alguém fala alguma coisa assim. E aí tinha um casal, e aí a mulher, aí começam a me perguntar, cadê o meu companheiro, por que, que ele não está comigo? Sempre me perguntam. Aí tem variadas reações, tadinho, ou assim, várias reações. Aí teve um casal que dividiu a expedição com a gente, o Jalapão é uma expedição. Sim. E aí, em determinado momento, a mulher começa a brigar com o cara e fala com ele assim: olha, eu vou fazer com você igual ela fez, hein? Eu vou te deixar para trás se você continuar fazendo isso comigo. E aí eu corrigi ela, falei, não, eu não deixei ninguém para trás, não estou aqui porque estou brigada com ninguém, estou aqui porque sou uma pessoa livre, eu quis vir para aproveitar, né, porque eu já estava cansada, né, de tantas perguntas, de tantos questionamentos. Então, isso assim, é contínuo. Então, você imagina se separar, e se separar com um filho pequeno, não é uma coisa fácil mesmo. Então, a gente pode entender que muitas mulheres se mantêm em relações violentas, né, de abuso emocional, exatamente porque é difícil também viver essa outra realidade, né? Não é uma coisa simples mesmo para as mulheres, né? Enfrentar isso, né? Enfrentar essa correnteza, tem que ter muito fôlego. Ai, gente, mas tem hora que cansa de nadar, viu? Assim, vocês não têm noção. Uhum. Né? Mas tem que continuar, né? Aí pega um pouquinho, para um pouquinho, né, para descansar e depois Para. continuar. Porque o que está em jogo, na realidade, Mas é essa coisa, exatamente né, cultural, né, a cis heteronormatividade, né, essa coisa cultural é tão forte, é tão poderosa. Você estava falando assim, hoje em dia nós não somos queimadas em carne e osso, né, mas a gente vai ser morta simbolicamente de diversas formas. E aí eu lembrei de um caso, eu não sei se vocês acompanharam, mas um caso de lesbofobia que aconteceu, não sei se foi em São Paulo, não sei, de uma adolescente. Que pôs fogo no próprio corpo. Eu li. Nossa. não Ela vi foi isso. queimada. É Nossa, uma bruxa que foi queimada, literalmente, né? literalmente. Ela morreu, né, Paty? Uhum. Então, assim, é um caso de queima às bruxas, de perseguição, né? E que eu tenho pensado muito sobre isso, né? Autoextermínio, que às vezes é tido como autoextermínio, mas na verdade queimaram ela. Ela foi queimada mesmo, Sim, né? sim, sim, com certeza. E assim acontece com vários jovens, várias situações, né? A gente teve uma perda de uma figura muito emblemática, muito potente, né? Um menino trans maravilhoso, jovem, maravilhoso, e que também foi levado a isso, né? Foi uma morte também que aconteceu. Sim. Então, viver, peitar essa sociedade, né, para trazer a nossa família, seja como ela for, não é uma coisa fácil, né? Mas só tentando mostrar para o nosso ouvinte, né, que é uma coisa que também nos traz possibilidades, né? É uma coisa que nos dá conforto. Ter a família do jeito que a gente tem, né? Para nós que estamos vivendo nela, ela nos é confortável. É uma roupa que cabe da gente vestir. Porque eu Isso. acho que a gente precisa ir ajustar nessa roupa. A gente não tem que colocar a roupa que serve para a maioria, não, né? Tem que ser uma roupa para nós. Que faça sentido, né? Faz sentido. Com a Então, gente, com a sim, nossa visão de mundo, com quem a gente é, sim. né? Hoje tem um neurocientista que eu sigo que ele fala muito da importância da gente ter modelo, referência, né? Se a gente conseguir desconstruir, eu acho, não desconstruir o patriarcado, mas mostrar
outras possibilidades auxilia quem nos escuta, quem nos ouve. Não que isso seja fácil, né? Isso a gente não discorda de forma nenhuma, né? Que isso é o suficiente, não. Mas isso é um auxílio, uma possibilidade. Eu me lembro uma vez de uma palestra até do Samuel. Samuel era também um terapeuta afirmativo, né? Que ele conta assim: menina, toda vez que eu vejo algum gay que é bem sucedido, eu falo assim: nossa, vai dar certo ser gay, vai dar certo ser gay, sabe? É sério. Ele Mas fala. é isso, né? Essas representativas, por isso que é tão importante a representatividade, né? Que as pessoas, cada pessoa que se assume gay na televisão, cada artista que se assume é uma maravilha, é bom, porque você vê que, olha, é normal. Sabe, mãe, aquela pessoa que você adora é gay, E as É, mulheres também, né? né? Assim, muitas mulheres bonitas. Quando eu falo bonitas, no sentido assim, nossa, acho que foi muito infeliz essa fala minha, as mulheres bonitas, porque assim, eu quis dizer mulheres mais femininas, porque se colocou no imaginário social que tinha uma maneira correta de ser mulher lésbica, né? Assim, ela precisava se masculinizar, e a gente vê muitas mulheres lésbicas hoje, femininas, na própria televisão, e que vai, de alguma maneira, desconstruindo essa visão. Eu estou falando que foi infeliz, porque assim, que é como se aquelas mulheres lésbicas que fossem mais se masculinizando não fossem bonitas, e são também, né? Mas eu quis dizer mulheres lésbicas mais femininas, que vão mostrando que é possível ser lésbica de qualquer jeito, né? Que não precisa se padronizar, não precisa se masculinizar, não precisa de nada. Pode se masculinizar e pode não se masculinizar, né? Porque eu também vejo que tem uma um estereótipo, né? Até a gente mesmo, né? Até eu mesma, né? Agora aqui, até a gente vai de alguma maneira reproduzindo esses estereótipos, né? Quando a gente vai vendo que as pessoas vão quebrando esses estereótipos, isso vai ficando cada vez mais representativo, né? No sentido de que qualquer pessoa, você pode se apaixonar por uma amiga, por uma mulher, o cara pode se apaixonar por um amigo, por um homem, quer dizer, não tem receita, né? Não tem um jeito, não tem que padronizar, porque também muito tempo a gente escutou isso, né? Ah, o problema do homem gay é que ele fica gritando, fica... Eu escutei muito isso, porque o Gabriel, meu filho, ele é muito discreto, não é afeminado, e aí eu escutava as pessoas falando assim, não, vai dar tudo certo com o Gabriel, porque ele é muito contido, né? E eu achava isso tão assim, triste, assim, porque eu não sei se de alguma maneira também fizeram com que ele ficasse contido, assim, se E de fato... aí, mais uma vez, mais um sintoma aí do patriarcado, como se o homem afeminado, por ser mais ter trejeitos parecidos com o da mulher, fosse pior, por ser parecido com mulher, né? Sim, sim. Você me fez até pensar agora um pouco nessa coisa de trejeito, essa questão toda que a gente vive com o movimento transexual e as feministas radicais, né? Uma questão muito complexa também que a gente tem aí, que é em relação a essa questão dos trejeitos, né, femininos, né? Bom, mas não dá para a gente entrar nessa discussão aqui, que é muita coisa, mas assim, Inclusive, eu tô vendo que você tem um Snape aí atrás, né? cadê? Ali, um bonequinho. É o Snape do Harry Não, Potter? não, é a Frida. Ah, é a Frida, eu achei que era o Snape. Não, Porque a J.K. Rowling, do Harry Potter, ela tá se mostrando. Ah, que linda! não é Nossa, bonitinho, né? maravilhosa. Ela tá, assim, chocando a comunidade LGBT+, com o feminismo radical dela, o que ela tem falado sobre mulheres trans, tá, assim, um É horror. difícil, é Uma pena, né? horroroso. Porque, poxa, Harry Potter, né? É bem difícil lidar com. Quem está nos ouvindo aqui, se tiver mais interesse, pode, né, procurar saber um pouco, mas é muito difícil lidar com esse feminismo radical, que para mim, transfóbico, né? Esse é um movimento de transfobia mesmo. Há quem não concorde, né? Assim, mas, enfim. Então, isso que você disse é muito interessante. Esse ataque a pessoas gays, a mulheres, a homens gays,
afeminados, na verdade, é uma misoginia também, é um ódio às mulheres, né? Sim. Realmente, eu não tinha pensado nisso, faz todo sentido, né? Uhum. E também controle do corpo também desse sujeito, né? Quer dizer, tudo bem você ser gay, mas você só vai até aqui, ó. Mais do que isso também já é demais. Né? Mais do que isso também já não pode. Então, é o controle o tempo todo, né? Dos corpos o tempo inteiro, né? Das condutas, do desejo, controle total. Pode até ser gay, mas não precisa ficar mostrando. Uhum. Não precisa beijar na rua. Precisa nem aparecer. Não precisa nem falar que é, fica lá dentro da sua Precisa casa. nem falar que é, exatamente, fica quietinho. Exatamente. Gente, mas foi muito bom conversar com vocês hoje, né? Falar sobre as possibilidades de família, de estarmos todas aqui. Paty, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Eu gente adorei. Eu adoro conseguir. conversar sobre isso. Eu queria mais. A gente Eu te ficaria chama aqui falando. mas a gente te chama mais com todo prazer, né? Para a gente conversar, né? Até sobre os seus estudos de não monogamia, né? Para você contar para nós sobre todas essas possibilidades dentro do amor, né? É mais um tema que é fogo no parquinho, né? Eu acho super importante, super atual. Eu acho que o bom é a gente saber que tem muita potência na luta, né? Sim. Isso que a Virgínia falou um pouquinho aí atrás. Deixa o seu arroba também, por favor. Amores Potentes. Arroba Amores Potentes, que você acha a Paty lá no Instagram. Isso. É isso, a gente tem muita condição, né? A gente pode encontrar muito amor e muita potência mesmo, sendo coerente com quem a gente é. Exatamente. Olha, eu achei o máximo a sua vinda aqui e me fez pensar uma coisa muito interessante. Que a sua vinda, ela acende um momento novo também no Mama Pod, desde o primeiro episódio da segunda temporada que a gente gravou e coincidiu com esse de hoje, que é um movimento que talvez, que assim, tudo é muito sintomático, né? Muito sintomático meu da Virgínia, que é de resgatar a mulher dentro dessa maternidade, a mulher que nós somos, os nossos sonhos, a nossa vida apesar da maternidade, quem a gente é, né? Como é que essas estruturas sociais que são patriarcais, que são misóginas, que são homofóbicas, também nos aprisiona, né? Também aprisiona nossas possibilidades de explorar essa potência, isso que você está dizendo, essa potência, porque também há nessa estrutura patriarcal o interesse de eliminar nossa potência, Sim. De nos fragilizar. Esse medo, essa culpa que a gente sente, ela não é à toa. Controle, né? De controlar a nossa performance, o nosso corpo. Sim, é um projeto político e ideológico, né? Estava lendo um texto da Audre Lorde sobre erotismo. É maravilhoso. Depois, se vocês quiserem, posso compartilhar com vocês. Também lá no YouTube a gente pode colocar para os leitores, para os ouvintes, se alguém quiser, né? Se alguém quiser ler. Que ela vai falar sobre isso, assim, esse interesse que é político mesmo, é ideológico, de minar a nossa potência, né? Enquanto mulheres sexys, bonitas, inteligentes, né? Assim, então, eu estou assim, tô percebendo que a gente está muito caminhando nessa perspectiva no podcast, porque nos nossos outros episódios, a gente tratou a questão das drogas, a gente tratou a questão da sexualidade, que foi muito importante, mas a gente estava também muito voltada, né, para esses adolescentes, para esses jovens adultos. E eu vejo que nesse momento a gente também está voltando também para nós, assim, para do que a gente quer, para o movimento que a gente está fazendo, para o modo como a gente está removendo essas correntes, né? E o que a gente tem ganhado com isso, o que a gente tem experimentado. Isso é tão necessário, né? Sim. E quando você vem, assim, você traz também para a gente, assim, sabe, essa luz, esse frescor, assim, e com essa potência que você tem, assim. Que bom, gente. Fico feliz demais. Eu amei participar, amei. Passou assim, ó, num minuto. Na hora que a Virgínia começou a caminhar para o final, eu, não, pera, eu ainda tenho. Eu ainda quero falar sobre uma coisa ali. Foi um prazer ter você aqui.
E pode deixar que a gente vai chamar de novo, porque assunto é o que não falta. Não falta. Bom, então vamos ficar por Obrigada, aqui. gente. Adorei, viu? E aí é um convite para as pessoas te seguirem, né, saberem mais de como você pensa e você espalhar aí esse amor, essa potência aí para o mundo. Obrigada, gente. Até mais, então. Um beijo. Um Tchau, beijo. tchau. Beijo.